Olá, tudo bem convosco? Eu sou o Ricardo Crispim e este é o 23º episódio da segunda temporada do podcast Uma Velha Questão. Mesmo desrespeitadas, cansadas e desvalorizadas, há pessoas que dedicam parte da sua vida a cuidar de outras. Mulheres e homens esquecidos por sucessivos governos, viciados numa agenda mediática onde os velhos e quem deles cuida não cabem. São trabalhadores de equipamentos sociais, muitas vezes ignorados pelas próprias famílias dos velhos, famílias que exigem tudo, que limpem rabos, deem comida à boca, mantenham o espaço limpo e ainda ofereçam afeto e carinho. Tudo isto em troca do salário mínimo de 870 euros. São mulheres e homens desacreditados, invisíveis, atropelados pela velocidade furiosa dos nossos dias. Embora Portugal seja um dos países mais envelhecidos da Europa e do mundo, a verdade é que lidamos muito mal com a velhice. Desde os políticos aos mais novos, poucos são os que querem saber de facto dos velhos. Oh, pessoas que me ouvem, estamos perante um problema tão complexo, mas tão complexo, que, como já referi em episódios anteriores, todos seremos poucos para, pelo menos, mitigar este problema. Por isso, convidei para este episódio a professora doutora Luísa Pimentel. A professora Luísa dispensa apresentações, mas deixem que vos diga, é uma guerreira. E eu sei do que falo. Um dia gostava de ser um bocadinho daquilo que ela é. Quanto ao currículo, é vasto. É licenciada em Serviço Social, mestre e doutora em Sociologia, na especialidade de Sociologia da Família e da Vida Cotidiana. É investigadora e é coordenadora do programa 60 programa de formação sénior em contexto intergeracional. Tem publicados dezenas de artigos científicos e capítulos de livros. É uma referência a nível nacional e internacional, dado o investimento na produção de ciência sobre cuidar de pessoas adultas mais velhas. Também mergulha na escrita de poesia e prosa. É um deleite ouvi-la. E foi minha orientadora de dissertação de mestrado. Porque da professora Luísa apenas se colhe o melhor, perguntei-lhe porque é que, atualmente, a relação entre o cuidado e a forma como nos organizamos enquanto comunidade de providência se tornou tão complexa. Deixo-vos agora com a professora Luísa. Desfrutem. Olá, Ricardo. De facto, esta realidade é cada vez mais complexa, talvez como todas as realidades que vivemos hoje, que são extremamente complexas. E a pergunta também é complexa. Não é fácil fazer uma reflexão breve sobre um tema tão difícil, tão urgente, que diz respeito à grande maioria de nós, ainda que muitas vezes não tenhamos consciência disso. Parece que não temos consciência disso, que é um tema que, de facto, nos diz respeito a todos. Mas esta complexidade decorre de muitos fatores. Eu vou aqui só elencar alguns e começaria por dizer que a necessidade de cuidar é uma necessidade cada vez mais exigente, cada vez mais premente. Desde logo porque há cada vez mais pessoas que precisam de cuidados. Isso deve-se, desde logo, ao prolongamento da vida a que assistimos hoje. Portanto, há uma maior longevidade, e é uma maior longevidade não só das pessoas idosas propriamente ditas, que, não precisando todas de cuidados de modo algum, mas que sabemos que à medida que a idade avança, do modo geral, há uma tendência para que precisemos de mais cuidados no final de vida, em idades mais tardias. E não só cuidados de saúde, cuidados sociais, cuidados em casa, uma atenção constante a vários aspectos da nossa vida diária. Mas este prolongamento da vida acontece também com doentes crónicos, por exemplo, ou com pessoas com deficiência.
E assistimos hoje a um cenário em que temos pessoas doentes, portanto, pessoas com debilidades significativas, em idades ainda não muito tardias, e que permanecem assim durante muitos anos a necessitar de facto de alguém que as acompanhe no seu cotidiano, para além dos tratamentos propriamente ditos na área da saúde e de toda a medicação, conjunto de recursos do ponto de vista mais da saúde. Portanto, temos de facto cada vez mais pessoas a viver muitos anos com situações que exigem, ou em situações que exigem, algum tipo de cuidado por parte de outras pessoas. Depois também, eu diria que esta complexidade está relacionada com o modo como os próprios cuidados são prestados e com o grau de exigência em relação aos mesmos. Este grau de exigência é cada vez maior. Há um maior escrutínio sobre os serviços que são prestados, sobre as organizações, o modo como estão pensadas, estruturadas, o tipo de recursos que oferecem, a formação dos próprios cuidadores, porque há também uma maior consciência sobre os direitos. Portanto, as pessoas estão cada vez mais atentas, cada vez mais exigentes em relação aos serviços que lhes são prestados ou em relação aos serviços que são prestados aos seus familiares, por exemplo, e amigos. Curiosamente, há aqui de facto uma realidade muito paradoxal, porque, apesar disto, continua esta esfera da prestação de cuidados continua a ser pouco visível, pouco reconhecida, e os prestadores de cuidados, sejam formais ou informais, portanto, seja em contextos organizacionais ou nos contextos mais domésticos e privados, de um modo geral, são pessoas que se sentem bastante sozinhas, pouco reconhecidas, são mal pagas ou não são pagas de todo, no caso de quem presta cuidados no domicílio, a nível familiar, não é sequer a questão dos cuidados que prestam, não é sequer reconhecida como trabalho, em muitos casos. E, portanto, este paradoxo que existe entre uma maior consciência que vamos tendo dos nossos direitos, o facto de reivindicarmos cada vez melhores serviços, cada vez mais melhores serviços, de estarmos mais atentos a situações de violência, por exemplo, que são muitas vezes publicitadas nos meios de comunicação e que levam um certo choque quando são apresentadas, mas depois acabamos por voltar a um mundo, no dia a dia, a um mundo um bocadinho escondido e de facto desvalorizado, o que faz com que não haja muita gente com vontade de trabalhar nesta área, porque não se sentem reconhecidos, porque é um trabalho extremamente difícil, exigente, duro a vários níveis, do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico. É um trabalho duro, desgastante, e por vezes é entendido como um trabalho pouco relevante. E de facto este paradoxo entre esta maior exigência que vamos tendo, esta maior visibilidade das situações negativas, e depois este lado mais escondido, que faz com que os cuidadores se sintam muitas vezes esquecidos e abandonados, é realmente algo muito estranho. E eu gostava de terminar esta reflexão, de facto só levantou aqui 2 ou 3 aspectos que me parecem interessantes. Gostava de terminar esta reflexão deixando esta ideia de que é essencial, quando nós vivemos situações de alguma vulnerabilidade, de alguma fragilidade, de perda da nossa independência, de incapacidade, é essencial termos cuidados de qualidade. E os cuidados de qualidade passam, de facto, pelas estruturas, pela qualidade dos equipamentos, pelos recursos materiais que temos à nossa disposição,
pelos profissionais que trabalham nesse tipo de estruturas, mas eu diria que passa essencialmente pela relação humana e pela qualidade humana nesses contextos, sejam eles formais ou informais. Nós precisamos ter gente ao nosso lado que se sinta reconhecida a vários níveis naquilo que faz, para continuar a fazer, para querer fazer bem, porque muitas vezes não basta o afeto, o retorno que se tem de afeto da pessoa que é cuidada, que é importante, mas não é suficiente. E quando nós estamos mais debilitados, de facto, ter pessoas ao nosso lado que entendam as nossas necessidades, que cuidem de nós com respeito, com consideração, e não como se fôssemos pessoas já à beira da morte e que não precisam já de grande atenção ou cuidado, é fundamental. E, de facto, realçar a importância destas pessoas que não vão aos órgãos de comunicação, que não são notícia, mas que estão todos os dias na retaguarda de situações difíceis, delicadas, e que são, como dizia Ana Paula Gil num dos seus trabalhos, heróis do cotidiano, porque são, de facto, são pessoas que vivem o seu dia-a-dia no contexto privado, especialmente se estivermos a falar dos cuidadores familiares, naquele espaço privado, privadas de muitas outras coisas, privadas muitas vezes de sair de casa, de se relacionarem com outras pessoas, de trabalharem, o que faz com que, muitas vezes, depois de quando a pessoa que precisa de cuidados morre, quando aquela sua missão enquanto cuidador deixa de fazer sentido, as pessoas fiquem completamente perdidas, sem perceber muito bem o que é que vão fazer à sua vida de seguida, porque deixaram de trabalhar durante vários anos e já têm dificuldade em voltar ao mercado de trabalho, porque eventualmente deixaram de conviver com os seus amigos, de sair, de fazer férias, de passear, de ir a eventos culturais, e estiveram de tal forma focadas na pessoa que precisava dos seus cuidados, ou nas pessoas que precisavam dos seus cuidados, que depois a sua vida perde algum sentido. E esta é uma realidade de muita gente, porque de facto acontece em muitas famílias, que acaba por ser pouco valorizada, mesmo depois este impacto negativo sobre os cuidadores é pouco valorizado, até mesmo pelas pessoas que são mais próximas do cuidador e que não entendem porque é que, eventualmente, depois da morte do pai, da mãe, do marido, do irmão, de alguém de quem se cuidava, a pessoa entra num estado depressivo, quando até ali aguentou estoicamente toda aquela realidade, e depois entra num estado depressivo porque perdeu ali uma certa finalidade da sua vida e porque está de tal forma desgastada que, de facto, é um momento de ruptura. Portanto, Ricardo, estes são alguns contributos pequenos que eu posso dar para a discussão sobre este tema. Obrigada por me ouvirem. Um abraço. Professora Luísa, obrigado nós pela sua reflexão tão pertinente e sempre lúcida. De tudo o que a professora Luísa disse, destaco o seguinte. A realidade do cuidado que se vive atualmente é estranha, embora a professora Luísa a tivesse denominado elegantemente de paradoxal. Se estamos conscientes dos direitos e por isso reivindicamos melhores serviços, também estamos, diria eu, mais dormentes quanto a um mundo que sabemos que existe, mas preferimos manter escondido. Longe dos olhos e da agenda política, as heroínas e heróis do cotidiano sucumbem ao básico, porque estão cansadas e cansados, como qualquer outro ser humano, quando não é valorizado. Elas e eles não partem, mas vergam.
Por hoje está feito. Eu regresso no próximo episódio do podcast Uma Velha Questão para mais uma conversa. É bom saber que estão desse lado. Obrigado pela vossa paciência, pelas vossas opiniões, por me obrigarem a pensar. Comentem, partilhem e até breve.